E aí, com base nisso, a gente vê que você passou um processo bem delicado, né? Interessante, no sentido de com Cristo é possível vencer as coisas. Hoje, né, a gente vê que você dá muita orientação nas redes sociais, tá? Tanto nessa questão de saúde mental, a gente vai falar um pouco sobre isso, e Sim. principalmente também para casamento. Aí eu queria perguntar para a Nájila, quais são as suas principais dicas para manter um casamento sadio e feliz? Por exemplo, se você pudesse bradar isso para o mundo inteiro ouvir, e as pessoas Uhum. precisassem dessas dicas, quais seriam as dicas Sim. que você diria? Olha, tu quer um casamento sadio, tu quer um casamento feliz? Então faça isso, isso, isso e isso. Quais seriam essas dicas? Eu tenho aqui duas dicas preciosas, duas dicas, poderia até dizer mais dicas, mas eu acho que a base para todo o desenrolar desse casamento saudável, feliz, começa por essas duas dicas. A primeira é colocar Deus como centro, né, da sua vida. Eu sempre digo assim, Deus, ele não restaura casamentos, ele restaura as pessoas e as pessoas restauram seus casamentos. Claro que de forma indireta é Deus que faz. Mas, então, primeira coisa que você deve fazer é colocar Deus como centro da vida. Apesar que a gente tem gente que eu estava até vendo agora, hoje, um vídeo dizendo que pessoas que não têm Deus têm casamentos felizes, têm vidas felizes, né? E de fato tem muitas pessoas que não são cristãs, pessoas que se consideram ateu, e elas, aparentemente, muitas vezes têm casamento, ou com filhos, ou uma vida profissional feliz. Antes, É, como eu disse esse, até, esse ponto é interessante, você tocar nisso aí, porque é uma parte que eu sempre uso para ensinar as pessoas. Você pode ter um casamento feliz sem ser cristão, porque uhum, é o fato de você, a gente ser cristãos é porque a gente entende a necessidade da salvação. Nós uhum, somos cristãos por causa da salvação, nós queremos ser salvos, a gente precisa viver os princípios. E é isso que a gente precisa destravar a chave, porque muitas pessoas, apesar de não serem cristãos, principalmente empresários bem-sucedidos, eles são pessoas sim, que conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, procuram desenvolver um caráter pautado ali nos princípios, e Deus abençoa, porque ter a benção de Deus, ter um casamento feliz, uma vida profissional de sucesso, não quer dizer salvação. Assim como exato, você não ter isso, não quer dizer que você está perdido. Então, a gente precisa separar, né? Salvação e isso, bênção, e bênção. Então, esse ponto que isso. você levantou é bem, bem bacana. E eu não tinha esse entendimento antes. Eu ficava, meu Deus, mas tem tanta gente que serve a Cristo e tem determinada dificuldade, ou determinada área não está bem, não está próspera, e pessoas que não servem a Cristo. E depois eu fui entendendo que Cristo veio foi para nos salvar, né? Salvar para nós termos vida eterna com Ele, né? Claro que Ele abençoa os seus filhos, Ele abençoa os seus servos, mas não é essa o principal. O principal sacrifício de Cristo não foi para isso, não foi para eu ter um casamento feliz, não foi para eu ser próspera financeiramente. Claro que Ele quer isso, eu acredito que Deus quer isso de nós, mas não foi por isso. E depois que eu tive esse entendimento, eu aprendi que pessoas que não servem a Cristo também podem ter isso, né? Casamentos felizes, vida financeira próspera. Inclusive, quando eu não era crente, quando eu não servia a Cristo, eu era próspera financeiramente falando também, né? E talvez, se eu for ver, mais próspera antes do que agora, porque antes eu trabalhava mais, né? Então eu tinha mais dinheiro, né? Consequentemente. Então, falando do financeiro, talvez eu ainda era mais próspera antes. Você Mas aí tem um detalhe interessante aí. Você era mais próspera, mas tinha menos sucesso, né? isso, Que é exatamente. diferente, né? As pessoas confundem a É, prosperidade com bem-sucedido. Por exemplo, eu não sou uma sim, pessoa próspera, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu sempre consigo amém. me destacar ou evoluir no que eu faço. Então, isso é ser Isso. bem-sucedido. Isso não quer dizer que eu tenho Uhum. dinheiro, que é prosperidade. Próspero é outra coisa. E aí, isso é bom porque a gente entende que você era mais próspero, mas não era bem-sucedida, da forma que é bem-sucedida hoje. Então, é Exato. importante, né, que os biblicistas, que as pessoas que estão assistindo esse conteúdo entendam que prosperidade é uma coisa, ser bem-sucedido é outra coisa.
E muitas é das verdade. vezes, quando a Bíblia ensina sobre prosperidade, ela está ensinando a ser bem-sucedido, né, de ter a bênção de Deus, de conseguir se desenvolver naquilo que a gente está fazendo. E aí, o teu exemplo é perfeito, porque você era mais próspera, mas menos bem-sucedida. E hoje é mais bem-sucedida e continua Uhum. próspera também. Exatamente, glória a Deus. Então, primeiro, mas de qualquer forma, eu posso ser bem-sucedida no meu casamento sem ter Deus. Sim, você pode, como a gente acabou de comentar sobre isso. Mas, para quem crê em Cristo, né, para quem escolheu, decidiu viver com Ele, para Ele tem que ser o centro da nossa vida. Então, primeira dica, por quê? Porque o Senhor, Ele traz ensinamentos que vão além do entendimento humano, né? Recente, eu divulguei nas redes sociais aí o Sermão do Monte. Eu gosto muito do Sermão do Monte. Se a gente for ver com os olhos humanos, a gente não consegue fazer muita coisa do que está ali, né? Então, só quando a gente se aproxima de Deus, né, a gente entende da necessidade do Senhor, eu preciso de Cristo para ter a salvação, e a partir dali, eu entendo que os ensinamentos dele são os melhores que existem, e aí sim, a minha vida, ela vai ser bem sucedida também, consequentemente. Então, para o casamento saudável e feliz, a primeira dica é colocar Deus como centro. E colocar Deus como centro não é ir só para a igreja. Ir à igreja, congregar, faz parte de um entendimento que eu tenho com o Senhor, de um relacionamento que eu tenho com o Senhor, de um relacionamento com Deus. Eu entendo que congregar, que está dentro de uma comunidade cristã, é importante. Mas não é só ir à igreja, não é só ir para a oração, para o ciclo de oração. Não, isso faz parte. É você dispor do seu dia um tempo para Deus. E aí você Então, pode, se você não quiser. nesse caso, o que você está transmitindo é uma coisa que precisa ser bem pontuada, no sentido de. Porque aí, nesse caso, Nájila, você está sendo a teoria, né, saindo do conceito para a prática. E esse é um problema. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, não, você quer ter um casamento bem-sucedido? Como você está dizendo, quero. Então, você precisa colocar Deus no centro. Só que colocar esse Deus no centro, para muitos é teoria, para muitos é apenas conhecimento. E aí, pelo que Sim, você está narrando, né, e pelo que eu vejo no dia a dia, colocar Deus no centro é com ações, com atitudes. Atitudes que partem de exatamente. você, no caso, ou seja, deve partir da pessoa para alcançar a outra. E é importante a Sim, gente pontuar isso aqui, porque aí, para você que está nos ouvindo, eu quero que você entenda que colocar Deus no centro é uma coisa que todo mundo sabe, que você sabe com certeza sendo cristão. Mas a Bíblia fala que a gente não pode ser apenas ouvintes. Tiago em 22, temos que ser praticantes. A Bíblia também fala lá no Sermão da Montanha, dizendo o seguinte: aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as praticas, é semelhante ao homem que edificou essa casa sobre a rocha. Então, esse princípio que a Najla está compartilhando aqui, ele é impactante, porque colocar Deus no centro não é teoria, não é você conhecer, não é você saber, mas serão as suas ações, as suas atitudes, evidenciando que Deus está ali no centro. Eu acredito que essa lição aqui ela é bem impactante para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que vai ajudar muitas uhum, pessoas, Nájila. sim. E aí, quando fala assim, colocar Deus no centro, é também você se dispor para conhecer a palavra, conhecer a verdade. A palavra de Deus aqui, os ensinamentos do Senhor, né, que foram revelados a nós. Eu agradeço, assim, frequentemente eu agradeço, Senhor, obrigada pelo Senhor ter revelado a sua vontade aqui na Bíblia, né? Porque os nossos antepassados, muitos não tinham, né? Não tiveram essa oportunidade e eram talvez até mais firmes do que nós. E eu agradeço por isso. Então a gente precisa conhecer, porque quando a gente conhece o que Deus quer para nós, a gente passa a não ser mais cego, né? É uma coisa eu não sei o que Deus quer, eu não sei em relação a determinado assunto, eu não sei o que Deus trata, o que Deus fala, o que Deus quer de mim, mas a partir do momento que eu conheço, fica mais fácil, não digo mais fácil, mas você não é mais desentendido, você não é mais ignorante com relação àquilo. Então colocar Deus no centro é a primeira dica.
inclui tudo isso aqui que a gente, né, comentou. E a segunda dica é se esforçar para pôr em prática, que foi o que o senhor já comentou agora, mas de uma forma assim, que posso trazer essa segunda dica, é se esforçar todos os dias para colocar a palavra de Deus Eu em fui apressado, eu adiantei o assunto. Seria não, a mas prática, né? não, Seria, é, seria a prática, no mas caso. colocar em prática e se esforçar. Por quê? É, Porque colocar em prática vai muito contra o nosso eu, o nosso ego. Muitas vezes vai contra o que a gente pensava, sobre o que a gente imaginava. Por exemplo, eu assim, até antes realmente de conhecer a palavra de Deus de fato, eu achava um absurdo a submissão da esposa, a submissão da mulher no lar. Eu achava que não concordava, e eu questionava com Deus, mas eu não consigo entender como é que essa. Porque a gente tem uma visão distorcida da submissão feminina. E aí a gente vem com aquilo, né? A gente traz aquilo que foi construído muito, que você ouviu por muitos anos, que você viu por muitos anos. E aí, para você é, desconstruir isso requer esforço, requer trabalho, é difícil. Né? Então, como eu é. falei, a submissão feminina, antes, para mim, gente, era uma coisa assim, muito complicada. Eu não conseguia entender. Por quê? Porque Porque na, foi criado na minha cabeça. Foi porque criado na na minha verdade, cabeça sim, pode falar. Foi criada na minha cabeça que a mulher submissa é aquela mulher que é humilhada, que o marido faz o que quer, que ela é tratada como qualquer coisa. Então, assim, quando eu ouvia submissão, eu já ficava, como é que eu posso dizer, já ficava. Alerta, ponto de briga. Exato, exatamente. Já ficava assim, gente, negócio de submissão aqui, não, senhor, de jeito nenhum. Mas aí, quando eu comecei a conhecer a palavra, colocar Deus realmente no centro da minha vida, eu fui entendendo, eu fui desconstruindo isso e me esforçando, o que é o segundo ponto, né, para que eu colocasse isso em prática. Mas às vezes é difícil, porque até desconstruir, ixi, demora demais. Porque, na verdade, a Pode submissão feminina, para você, despertava o gatilho da revolta, não era? Isso, pronto. Era isso que eu queria falar. Era isso que eu não estava conseguindo Porque aqui desperta, mas organizar. a verdade é porque o conceito de submissão ele é equivocado não só lá fora, para as pessoas não evangélicas, mas até mesmo dentro da igreja, no público Isso, cristão, isso, né? A gente tem um conceito de submissão feminina equivocada, porque biblicamente a submissão, lá em Gênesis, quando Deus fala que vai fazer uma disjuntora, uma ajudadora, Deus está falando que vai fazer alguém que estivesse ao lado de Adão. Então, tem até uma brincadeira que os teólogos dizem que Deus não fez a mulher da cabeça para não dominar, não fez dos pés para não ser pisada, mas fez do lado para estar ali auxiliando. E na uhum, etimologia, a palavra submissão seria missão ao lado. Então, quando a Bíblia fala de submissão feminina, está falando da importância e do papel da esposa ao lado do marido. Está ali uma pessoa que auxilia, que orienta. Isso é tão importante porque todo mundo sabe, né, não é só o mundo feminino, mas é como se a mulher tivesse um sexto sentido. Então, eu costumo dizer que quando a mulher amaldiçoa, não faz isso, não vai dar certo, então é melhor o cabo já pisar o freio aí e analisar. Então, esse seria um papel de submissão, né? De missão ao lado, que as pessoas interpretam, ensinam equivocadamente, dando a entender que a mulher está embaixo, não é importante, que na verdade é só o saco de pancada e pronto, e isso, basicamente isso, né? É um conceito exa- muito equivocado. exatamente. Então, E isso Nájila, dentro da, sim, pode falar. e isso dentro da igreja, né? Como o senhor mesmo falou. É, Inclusive, eu preguei recentemente sobre os papéis, né, de cada componente no lar. E aí falei da submissão da mulher. E aí depois que acabou a culta, a isso, pregação, as meninas falando lá, agora eu entendi, eu não sabia, eu tinha raiva dessa submissão, eu, eu ficava chateada com essa submissão, eu não concordava. Olha para você ver como é a é, distorção desse papel né, e de muita coisa da Bíblia, né?
É, quando a gente ensina, por exemplo, em sala de aula ou alguns trabalhos, o conceito de submissão, aí muitas pessoas ficam: "Ah, mas rapaz, eu isso está tudo errado". Você ainda bem que é Uhum. só um pensamento, a interpretação bíblica, né, só um pensamento, realmente estava errado. Então, resumindo, né, as 2 dicas que você daria para um Sim. casal ser feliz e sadio, seria Deus no centro de tudo, e depois o esforço, que seria as atitudes, as ações práticas, para Deus Sim, realmente estar no centro. Sair do sim. conceito e Uhum. sair do conceito, da teoria para a prática. Seria isso? Isso. Muito Sair top. da zona de conforto, né, porque muitas vezes É, nós estamos na zona de conforto, que muito de conforto muitas vezes não tem nada, mas sair da zona de conforto, ele requer esforço, ele requer trabalho, ele requer matar o seu egoísmo, o seu eu todo dia, toda hora, para você poder colocar aquilo em prática. Então, é se esforçar diariamente naquilo que o Senhor quer que a gente faça. E aí sim, você tanto isso tanto serve para a mulher como para o homem, né? E assim a gente vai construindo, sim, um casamento feliz e saudável.